Olá, galerinha da Grande Vivina Monteiro, estamos de volta agora com a nossa aula número 4, Matemática Financeira, trazendo aí a correção das questões já estudadas em salas, mas que é interessante vocês revê-las, ok? Vamos então para a questão de número 1. Um vestido que custava R$ 540 tem um desconto de 20% se comprado à vista. Qual é o preço à vista do vestido? Então vamos ver, trata-se de uma questão de desconto. A gente quer saber o preço à vista do vestido. A gente sabe aqui que o desconto foi de 20% sobre a compra e o valor da compra 540. Então o que a gente quer saber nessa questão? A gente quer saber quanto é 20% de 540. Tranquilo? Como calcular 20% de 540? Você já sabe, né? Se 20% pode ser escrito como sendo 20 sobre 100, é o mesmo significado de 20%. O dia é vezes. E esse 540 nós vamos reescrevê-lo sem esses dois zeros depois da vírgula, já que esses dois zeros depois da vírgula não tem significado real. Então, nas suas contas, você deve omiti-lo, ok? Então, ficou 20% de 540. Vamos multiplicar. Você tem duas opções, pode multiplicar primeiro e depois dividir, ou pode dividir primeiro e depois multiplicar. Vamos dividir primeiro. Eu posso cancelar esse zero aqui com esse zero. Posso cancelar esse zero com esse zero. Estamos dividindo aqui por 100, simplificando por 100. Sobrou então 2 vezes 54. 2 vezes 54 dá 108, ok? Então o desconto vai ser R$ 108. Muito tranquilo. Veja que a gente quer determinar o preço à vista. Quanto é o preço à vista? É o preço de tabela, no caso aqui R$ 540, menos os R$ 108 de desconto. Fazendo a continha de subtração, 8 para 10 é 2, né? Leva 1, 1 para 4 é 3 e 1 para 5 é 4. Portanto, chegamos a R$ 432. Ok? Vou fazer essa questão de um jeito diferente, só para enriquecer aí o acervo cultural de vocês do domínio da matemática, ok? Vamos fazer essa questão usando essa relação aqui, né? Preço final é igual a preço inicial vezes 1 menos a taxa, né? O I aqui, a nossa taxa. No nosso caso aqui, o I ele é 20%, 20% pode ser escrito também como 0,20. Como esse zero depois da vírgula, esse zero final depois da vírgula não tem valor, a gente usa apenas o 0,2. Então, o preço final ele vai ser igual ao preço inicial, que é R$ 540, vezes 1 menos 20%, que é o 0,2. Esse 1 é o 100% na taxa unitária, certo? Então, 1 menos 0,2 fica 0,8, que é o 80%. Então, o que nós vamos pagar do produto é 80% de 540. Então, 0,8 vezes 540, fazendo aqui a continha, vai dar 8 vezes nada é nada, 8 vezes 4, 32, leva a 3. 8 vezes 5, 40, mais 3, 43. Vamos colocar aqui a vírgula, só tem uma casa decimal aqui depois da vírgula. Então, aqui no nosso produto, nosso resultado, deixamos aqui para trás da vírgula apenas uma casa decimal. Portanto, o preço aqui à vista, R$ 432. Ok? Se não tiver entendido, volta ao vídeo e assiste novamente. Vamos para a questão de número 2. Edgar teve um aumento salarial de 10% e passou a receber R$ 1.650. Qual era o salário de Edgar antes do reajuste? Veja bem, é uma questão de aumento, né, salarial. Esse aumento é de 10% e o valor do salário depois do aumento, depois de acrescidos 10%, passa a ser R$ 1.650. Então, quem é esse R$ 1.650? Bom, é o salário aumentado. O salário antes do reajuste, é o que a gente quer saber, eu vou chamar de X. Então, esse R$ 1.650, ele é, na verdade, 110% de X, porque é o 100%, que seria o valor do salário original, mais o acréscimo de 10%. Então, 110% de X equivale, ou seja, é igual a R$ 1.650.
reais, ok? Vamos reescrever essa equação usando linguagem matemática mais operacional. Então a gente já sabe que o 110% é o mesmo que 110 sobre 100. O dia é vezes, então 110 sobre 100 vezes x é o mesmo que 110 sobre 100x, ok? Tudo isso igual a 1650. Lembrando que esses dois zeros depois da vírgula, você não precisa usar nas suas continhas. Temos aqui uma equação simples, vamos resolvê-la, né, operando aqui meios pelos extremos. A gente pode aqui cancelar zero tanto na coluna aqui, como na linha. Eu vou cancelar aqui esse zero com esse aqui na coluna. Sobrou 11x sobre 10 igual a 1650, ok? Então 11x vai ser igual a 10 vezes 1650. 10 vezes 1650 dá 16.500. Esse 11 está multiplicando o x desse lado, vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 16.500 dividido por 11. Vamos fazer essa continha aqui. Quantas vezes o 11 cabe dentro do 16? Ah, professor, cabe uma vez e ainda sobra 5. Vamos baixar esse 5. E agora me responda quantas vezes o 11 cabe dentro do 55? Cabe 5 vezes, porque 5 vezes 11 é 55. Para 55, nada. Note que ainda temos dois zeros para serem baixados. Você pode baixar de forma direta aqui para o quociente. Então vai ficar R$ 1.500, ok? Então o valor do salário mais antigo, antes do reajuste, é R$ 1.500. Tranquilo? Muito fácil. Você pode até provar essa questão. R$ 1.500, se eu der um aumento de 10%, o aumento vai ser R$ 150. 150 mais o 1.500 vai dar o 1.650, conforme o enunciado da questão nos diz. Vou resolver essa mesma questão usando um jeito diferente aqui, só para você compreender melhor. Vou usar a famosa regra de 3, tá certo? A regra de 3, como você já sabe, é um método para resolver questões quando você conhece 3 valores e desconhece um dos valores. No caso aqui a gente conhece o salário antigo, né? O salário antigo a gente quer saber quem é, a gente vai chamar de X. A gente sabe que o aumento foi de 10%, então esse 1.650 corresponde a 110%, e o 100% a X. Eu vou fazer assim para você entender melhor. Você tem dois valores, o salário antigo, que é X, coloquei aqui embaixo, e o salário atual, que é 1.650. A gente vai fazer aqui uma correspondência, certo? Na outra fração que eu vou colocar desse lado aqui. O X, ele representa o 100%, então ele deve estar em linha com o 100%. E o 1.650 corresponde ao 110%. Então, resta resolver a nossa equação. Vou cancelar esse zero aqui com esse, para ficar menores os números. E vou aplicar aqui a propriedade dos meios pelos extremos. 11 vezes x dá 11x, 1.650 vezes 10 dá 16.500. Então, passando aqui o 11 dividindo, a gente vai fazer essa continha que a gente já fez, vou só repetir aqui, vai dar os mesmos 1.500, ok? Então tá aí de dois jeitos diferentes, você faz do jeito que você achar melhor. Vamos para a questão de número 3. A população atual de uma cidade é de aproximadamente 50 mil habitantes. Sabendo que essa população cresce 10% ao ano, qual será a população dessa cidade daqui a 3 anos? Veja bem, nós temos a população inicial, que nesse caso aqui é de 50 mil habitantes. A gente sabe que ela cresce 10% ao ano, ok? Então, daqui a 3 anos, qual vai ser essa população? A gente quer saber justamente isso. Vamos fazer de duas maneiras diferentes. Vamos analisar da primeira maneira, vamos fazer ano a ano. Então, a gente sabe que 10% é o mesmo que 10 sobre 100, que é o mesmo que 0,10. Eu vou usar aqui o 10% nessa forma de fração, 10 sobre 100. Ok? Então, no primeiro ano, a gente quer saber quanto é o aumento de 10% de 50 mil. Ora, 10% de 50 mil, se eu cancelar esses dois zeros e multiplicar, vai dar justamente 5 mil habitantes. Então, vai aumentar 5 mil habitantes. Como a população inicial era de 50 mil, mais esses 5 mil, então a população, após o primeiro aumento, ela vai se tornar em 55 mil habitantes. Ok?
O que acontece no segundo ano? No segundo ano ela também vai crescer 10%. Só que 10% de quanto agora? De 55 mil, né? Que a população agora é 55 mil. Nós estamos falando aqui de crescimento composto, ou crescimento sucessivo, ok? Então, quanto é 10% de 55 mil? Fazendo pelo aquele mesmo método, vamos cancelar esses dois zeros. Ficou 10 vezes 550, dá 5.500. Basta você multiplicar 1 vezes 55 é 55. Temos aqui mais dois zeros. Logo, a população após o segundo aumento, ela vai ser 55 mil mais 5.500, o que vai passar a ser 60.500, ok? Vamos para o terceiro ano. No terceiro ano a gente também tem um aumento de 10%, só que dessa vez vai ser em cima de 60.500. Vamos cancelar dois zeros aqui e multiplicar 10 por 605. 1 vezes 605 é 605, mais um zero aqui, dá 6.050 habitantes. É o nosso aumento no terceiro ano. Então, 60 mil mais 6.050 dá 66.550 habitantes. É a nossa resposta. Ok? Esse é um método prático, porém um pouco trabalhoso se você tiver um crescimento muito longo, né? Aqui foi apenas em 3 anos, mas poderia ser em 10 anos, 20 anos. Aí seria melhor um método mais uma aritmética mais que envolvesse menos cálculo, certo? Que é o que eu vou mostrar para vocês, essa mesma questão sendo corrigida de uma maneira diferente, ok? Eu vou usar essa relação aqui. O aumento, né? Você já sabe que aumentar aqui é multiplicar o valor, né? No caso aqui a população inicial, pelo fator de capitalização que é 1 mais i. No caso aqui são 3 aumentos de 10%, né? 10% ao ano. Então a população, queremos saber a população depois de 3 anos. Então esse fator de capitalização ele seria repetido 3 vezes, né? Como essas taxas, o I1, o I2 e o I3 é sempre 10%, é o mesmo valor, é 1 mais 10%, 1 mais 0,10, eu posso juntar num só, potência de mesma base, repete-se a base, somos expoente. Aqui tem 1, aqui também tem 1 e aqui tem 1. Então vou usar essa relação aqui, ó. População final é igual a população inicial vezes 1 mais i elevado a 3. Ok? Nossa população inicial é 50 mil, está aqui. Vou trocar o P de 0 por 50 mil. 1 mais, quem é a nossa taxa de crescimento aqui? É 10%, que pode ser escrito como sendo 0,10. E isso elevado a 3, porque esse crescimento vai ser durante 3 anos. Ok até aqui? Vamos somar esse resultado dentro do parênteses. 1 mais 0,10 dá 1,1 elevado a 3. Vamos fazer essa continha aqui. Quanto é 1,1 elevado a 3? É 1,1 vezes 1,1, depois vezes 1,1 novamente. Vamos fazer logo 1,1 vezes 1,1. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 1 é 1. Somando aqui, ó, 1 é 1, 1 mais 1 é 2 e 1 é 1. Vamos colocar a vírgula. Note que nos fatores aqui, ó, nós temos uma casa decimal depois da vírgula nesse primeiro fator e temos uma casa decimal depois da vírgula nesse segundo fator. Então, ao todo, nós temos duas casas decimais. Então, você vai contar aqui da esquerda para a direita duas casas. 1, 2 e a vírgula vai ficar aqui, ok? Aliás, da direita para a esquerda, né? Nesse sentido aqui, ó. Duas casas decimais. Então, vou multiplicar agora 1,1, 1,21 por 1,1, ok? 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1. Somando os dois valores, dá 1, 3, 3 e 1. Vamos colocar a vírgula. 1, 2, 3. 3 casas decimais nós temos aqui nos dois fatores, né? Então, aqui eu vou contar 1, 2, 3 e vou colocar a vírgula aqui. Então, 1,1 elevado a 3 é o mesmo que 1,331. E multiplicando esse valor por 50 mil, nós vamos encontrar 66.550. Ok? Então, tá aí a questão 3 para você. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou gravar as demais questões em um próximo vídeo. Até a próxima.